comitiva do governador do estado, Eduardo Leite, junto do vice-governador e também secretário estadual da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, bem como todos os integrantes do primeiro escalão do governo do estado, quanto ao incêndio que nessa noite passada e início de madrugada consumiu totalmente o prédio da Secretaria Estadual da Segurança, localizado na Avenida Voluntários da Pátria, ali junto à rodoviária. Para quem não conhece aqui Porto Alegre, não conhece ao menos a localização, um prédio já bastante antigo, prédio que era da antiga Rede Ferroviária Federal e que na década de 90, virada deste século, acabou sendo utilizado, né, sendo arrendado pelo governo do estado para instalações de prédios, de secretarias e já há alguns anos abrigando a Secretaria de Segurança. Então, claro, a gente acompanha, segue com a Samantha Klein observando, acompanhando todos os desenrolares ao longo deste final de manhã, início de tarde, daquilo que está acontecendo, já com o trabalho de Corpo de Bombeiros, buscando os corpos que ainda não oficializado, evidentemente, mas já se tem ideia do que pode ter acontecido com dois integrantes do Corpo de Bombeiros, né, um soldado e um sargento, que acabaram desaparecendo durante o combate ao incêndio. E claro, tudo que está acontecendo, o que aconteceu, você vai seguir acompanhando aqui na Guaíba, nosso departamento de jornalismo, a qualquer momento, com a Fernanda Bagatini, com a própria Samantha Klein, com o Aristóteles Júnior, vão trazer aí as informações das consequências, né, do dia seguinte e daquilo que vai ser a partir de agora, o que já está sendo realizado a partir de agora pelos órgãos do estado para elucidar a causa do incêndio que consumiu totalmente o prédio da Secretaria de Segurança. E claro, agora a principal situação é descobrir como começou e também ainda a preocupação quanto ao possível desabamento do prédio, né? Há um risco seríssimo do desabamento por completo do prédio ali localizado na Avenida Voluntários da Pátria. Ganhando o jogo para Panambra. Você, cliente Volkswagen, que está precisando fazer as manutenções do seu carro, procure uma das oficinas da Panambra, que estão abertas de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Você pode parcelar os serviços do seu carro em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Panambra, em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas. As lojas da Panambra estão cumprindo todas as medidas de segurança e higienização para garantir sua tranquilidade. Agende o serviço do seu Volkswagen através do site panambra.com.br ou pelo WhatsApp 5198-444-8820 e faz o teu agendamento. Gutierrez Sanches, Carlos Guimarães, Cristiano Silva, Ana Carolina Guiar, os integrantes do programa de hoje, que tem a produção do José Carlos Roque, a mesa de áudio com Alex Lima, a central técnica com o Georgio Brum, coordenação de central Davis Rodrigues, a Adair Ávila nos transmissores, acho que já citei o Adair Ávila, acabei lendo novamente, e ainda o Carlos Guimarães na coordenação de esportes, a gerência geral de Guilherme Baumhar. Bem, claro, hoje o foco principal é o jogo do Internacional contra o Olímpia, lá em Assunção, partida de ida de oitavas de final da Libertadores, mas claro, esse fato jornalístico que vem mexendo com o Rio Grande do Sul e com o país também, porque se tornou notícia em todo o país, o incêndio na Secretaria de Segurança. Fica livre, evidente, para quem quiser se manifestar, falar algo a respeito do que acompanhou, daquilo que está pensando sobre o incêndio, né? Sobre esse sinistro acontecido na Secretaria de Segurança. Carlos Guimarães, bom dia. Oi, bom dia, Magro, bom dia. Não vou falar muito sobre isso porque, enfim, daquelas coisas que deixam a gente triste, né, mano? Tem que aplaudir o pessoal que tá lá trabalhando, os bombeiros, né, que são de fato o pessoal de linha de frente que tá trabalhando numa tragédia, né? Não deixa de ser uma tragédia, né? Tragédia não precisa ter super proporções e é uma grande proporção, sim. É um prédio que fica na entrada da cidade, emblemático, importante, importantíssimo, né? Imagina o que não foi perdido na Secretaria de Segurança. Então, mais um voto de aplauso, assim, né? De apoio para os bombeiros que trabalharam, o pessoal que trabalhou nesse incêndio lá no prédio da Secretaria de Segurança. Mas isso, não tenho muito mais a falar disso, não, né? Só
Fica lamentação e meu aplauso a quem trabalhou mesmo, viu? Não, justamente, até deixei em aberto para quem quisesse se manifestar, não é uma obrigação, evidente, mas quem gostaria de falar, Gutierrez está aqui também conosco no estúdio. O pior mesmo, além do prédio, né, claro, mas o principal é que são 2 profissionais que estavam tentando combater esse incêndio. Exato, e isso acabam, isso é o pior, a família, sabe? Porque qual a tua preocupação? Isso serve para qualquer profissão de risco, serve para qualquer pessoa, mas profissão de risco, como policiais, bombeiros, até alguém que pratica um esporte de alto risco, tudo isso. Qual é a preocupação, o maior pesadelo dos familiares? É que a pessoa justamente passe por esse risco, né? Que esse risco se materialize. E um bombeiro está sempre com esse risco, infelizmente, quando acontece algo desse tipo. E quando ele se materializa é o pior pesadelo, né? Não tem nem que a gente falar sobre isso. Força aos familiares. Cristiano Silva, bom dia. Isso. Bom dia, né? Bom dia. Sobre o incêndio, a lamentar o que aconteceu. Força aos familiares, ao tenente, os familiares do tenente, do sargento, do Corpo de Bombeiros. Corpos de Bombeiros, eles são realmente os verdadeiros heróis do Brasil, dá para dizer assim, porque incêndio acontece aqui em toda parte do Brasil, né? E a própria Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, lamentar, né? Lamentar. Agora é ver o rescaldo, o que vai ter que ser feito daqui para frente e projetar o futebol, né? Hoje tem futebol, tem o Inter contra o Olímpia, primeiro jogo de mata-mata da Libertadores da América com o técnico Diego Aguirre, que não terá Saravia machucado, lesão muscular, fica um mês parado, e o Tyson fica de fora com entorse no tornozelo. Maurício segue de fora, então o Diego Aguirre montando o quebra-cabeça para esse jogo de hoje. Acho que o Heitor vai na lateral direita, Bosquilha muito provavelmente no meio campo, na vaga do Tyson, Maurício já estava fora, segue ali Caio Vidal e Yuri Alberto. Ana Carolina Guiar, bom dia. Bom dia, Magno, bom dia a todos, né? A gente fala que é uma manhã complicada, foi uma noite pior ainda, a gente vê pelas imagens, né, que foram divulgadas pelo Correio do Povo, pela Rádio Guaíba, uma situação assim que a gente fica bastante triste, pelo prédio ser histórico, ter registros históricos da história da nossa segurança pública, né, são registros importantíssimos que ainda estavam sendo explorados para quem sabe virar, né, museu, alguns casos emblemáticos, né, que guardavam ali os seus arquivos. A gente lamenta perder tudo isso, que o prédio, né, talvez tenha que ser derrubado, a reconstrução e, é claro, os prejuízos econômicos que trazem, né, no momento em que a gente tem uma situação tão especializada, né, de controle da cidade, tudo isso, né, e do estado, a gente vê literalmente isso ruir. Mas acredito, claro, a gente vê pela capacidade, né, de construção que será possível, a gente pede, né, que o pessoal tenha um pouco de paciência, fake news, o pessoal aí que está, né, de alguma forma espalhando, os bombeiros ainda não foram encontrados, a pergunta da Samantha Klein já na coletiva, então nesse momento de calma vamos preservar as famílias e, é claro, parabenizar os bombeiros, né, que dentro dessas situações a gente lembra deles, né, eles que fazem esse trabalho essencial, mas também tão pequenos e tão importantes à vida, né, afogamentos, situações de salvamento que eles participam, mas a gente lamenta, né, porque cada momento, cada minuto que passa fica mais difícil e a probabilidade diminui bastante de encontrar esses profissionais, inclusive, né, um de vasta história e carreira e estava perto da sua aposentadoria, a gente lamenta, teve até que sair, né, da sua folga para ir ajudar, então essas pessoas a gente tem que valorizar e a gente tem que cada vez mais dar espaço, não só nesses momentos, né, mas também valorizar esses profissionais que literalmente dedicam as suas vidas, né, os policiais, a gente fala aí quantos que zelam pela nossa paz e pela nossa tranquilidade e a gente às vezes não valoriza, né, então que seja um momento também para refletir sobre isso. Muito bem, muito bem. Vamos já com a proposição do Cristiano Silva, com a possível escalação, com as ausências, a projeção do jogo de hoje à noite do Internacional com o Olímpia lá em Assunção. Vocês imaginam que de fato vai ser Heitor, Pedro Henrique, que havia treinando de lateral, também pode ser uma possibilidade? Ou vamos fechar a questão em Heitor? Começa pelo Guimarães, que vai comentar a partida hoje. Por favor, Carlos. Quanto menos invenção, melhor, tá? Quanto menos invenção, melhor. Eu sei que o Aguirre tem um gostinho por botar zagueiro na lateral, eu já trouxe aqui o histórico dele. Ele gosta de lateral base, gosta de lateral que fica, gosta de lateral que marca, né? Que não tenha como principal característica a subida. E a gente está no futebol brasileiro em que a análise sobre o lateral é uma análise muito meio para frente, né?
O imaginário do futebol brasileiro constituiu o lateral como um apoiador e um cara que cruza bem. E a tentativa com o Bruno Mendes naquele setor, o Magno, foi muito fracassada. Da mesma forma que a tentativa com o Bruno Mendes como zagueiro central no Clássico Grenal foi muito bem sucedida. Sim. Então isso não pode se mexer, né? Poxa vida, o cara tem 2 partidas pelo Inter. Uma ele foi nota 2 como lateral. Na outra ele foi nota 7,5, dada por mim, como zagueiro, Magno. Mantém ele como zagueiro, né? É o mínimo, mantém ele como zagueiro. Então, eu acho que a simplicidade, ela também pode ajudar o time a ter sequência. Tem coisas que a gente não consegue inventar. A gente não tem como transformar um defensor lento, parado, mas que é bom defensor, e deu pra ver direitinho que o lance do Bruno Mendes é o duelo, embora ele tenha vencido uma corrida do Douglas Costa, mas dá pra ver que o lance do Bruno Mendes é o duelo, é zagueiro de combate, é zagueiro desarmador, não é um zagueiro construtor, ele é desengonçado, nota ele jogando. É ele combativo, não tem tanta né? Exato, ele não tem tanta técnica pra construir, mas é um zagueiro que desmancha, é um zagueiro que destrói, é um zagueiro que fica e desarma. Então, por que vai colocar um zagueiro com essas características como lateral, em que se exigem coisas diferentes, posicionamento diferente, o combate é diferente, a velocidade ela é diferente, porque o lateral, mesmo que vocês tenham um lateral base, ele não pode acompanhar o bloco defensivo o tempo todo, vai ficar com menos um jogador na frente. Fora o apoio, né, Guimarães, que vai faltar. Por causa do apoio, Não né, vai Gutierrez? ter, não vai tu ter. Tu pode até não ter um lateral base, tá? Pode até não ter um lateral que vai fazer linha de fundo, mas ele vai ter que obrigatoriamente passar a linha de campo para ocupar espaço. E aí para recuperar é um horror. Enquanto que o zagueiro não precisa, e deu para ver que ele não atuava em bloco alto no Grenal. Eu acho que o time do Inter, ele tem como base o Grenal, viu, Magno? Sim. Tem que ter como base o Grenal. O Grenal é a referência pro Aguirre construir coisas sobre um time, sobre uma formação. Manter o que deu certo, né? Manter o que é natural, né? Eu não tenho dúvida que ele, se tivesse à disposição, e eu sei que não vai acontecer enquanto não puder ser inscrito, e a tendência é que para as quartas, caso o Inter passe, e eu confio que o Inter se classifique, o mercado obviamente já vai estar à disposição. Eu não tenho dúvida que hoje ele colocaria o mercado, se fosse o caso. Mesmo que o mercado, e eu ouvi a coletiva, tenha dito que prefere ser zagueiro. Ele falou que ele é central, né? Ele quer ser zagueiro, mas pode atuar na lateral direita. Mas aí, como se ele já põe fez. O mercado, se ele tivesse o mercado, põe o mercado zagueiro e o outro lá de lateral. Mas eu acho que o mercado é mais lateral do que o Bruno Mendes, Cristiano. Os dois jogar, os dois, sim, mas ele é tanto melhor. Bruno Mendes, os dois são bons zagueiros. Vamos fechar assim, os dois são bons como zagueiros. Mas quem é melhor como lateral, pra mim é o mercado. O Heitor. Não. Eu tô falando do mercado e Bruno Mendes, mas bem, com certeza eu também coloco o Heitor. Eu coloco o Heitor. Mas o mercado... As pardalices, não tem porquê. Que terminar com o Ramires. Não tem porquê. Chega. Tu tem um lateral direito? Põe o lateral direito. Concordo. Para com isso, tem lateral mas esquerdo. O mercado... Lateral esquerdo. O mercado já foi lateral, eu sei, jogou, mas ele disse na coletiva que pode jogar até de centroavante se o treinador quiser. Onde é que você gosta de jogar? Zagueiro central. Eu gostei que ele tenha dito. Posso jogar na zaga pelo lado esquerdo? Posso. Jogar de lateral, se precisar, eu vou. Mas eu sou o zagueiro central. Então respeita o cara, põe de zagueiro. E eu gosto quando o jogador fala, porque tem jogador que fica naquele papinho assim de onde o professor preferir e tal. A gente sabe, se o técnico chegar, cara... Bombril, né? Não é bom muita coisa. Exato, se o técnico chegar e disser, olha, tu precisa fazer isso por mim hoje. Beleza, olha, professor, não sou bom nisso, eu quebro um galho, vou fazer. Mas uma vez, eu nunca esqueço, eu acho que nem trabalhava na imprensa, era um início assim de carreira não, já trabalhava assim, e tinha o Pato, e os caras insistindo, Pato, mas tu prefere? E, eu jogo qualquer uma no ataque. Não, mas o que tu prefere? Não, onde escolher? Não, cara, óbvio que o cara... Eu pensei que tu tava falando do Pato Mori. Não. Eu tava no começo da carreira, tinha o Pato, achei que era o Pato Mori. Não, o Pato joga desde 2007 já, né? E depois... E aí insistiram, e o cara não sabe...
virou o que virou, porque se ele não sabe o que ele prefere, acho que o que ele prefere mesmo é não ser jogador, né, na verdade. Mas enfim, não vem ao caso, já... Mas não vem ao caso. Até colocado aqui, por conta de uma situação física, né, o Bruno Ravazoli coloca aqui do edema, dos 10 dias, que seria muito jogador voltando de lesão, e que o Mazetti também está relacionado com poucos minutos. Né, isso tudo ok, só que tem uma coisa que prepondera isso, que é a questão das funções, dos posicionamentos e da vocação de cada um. Eu não sou contra o Gutierrez. Improvisação no futebol, tá? Eu não sou contra colocar um jogador na outra. Claro. Tanto que no Grêmio eu tô defendendo o Rafinha na esquerda, que seria uma improvisação. Mas pro Grêmio tu fala. Pro Grêmio tu fala, pro Inter não. Né? Eu me lembrei. Deu assim, vem cá, porque tem vocações, tem características. O Rafinha eu já vi jogando por ali. E assim, ó, jogou muitas vezes no Bayern de Munique, nessa função. Levando. No Inter, beleza, me prova que um zagueiro pode jogar na direita. O Bruno Mendes fez uma atuação horrível como lateral direito. E muito boa como zagueiro. Ou seja, não? E assim, vamos levar em consideração essa informação de que fisicamente nem Heitor, nem Lucas Mazetti, né, tem lá suas melhores condições em termos de ritmo. Jogaram pouco, tem pouco tempo, um tá voltando e o outro tem 79 minutos na temporada. Então, com cinco substituições permitidas, coloca um, quando um cansar, coloca o outro. Simplifica. Simplifica, joga com os dois, não tem problema, a gente entende. É um jogo difícil, claro, mas até tava falando agora hoje com o Guilherme e o Jurandir, não dá pra gente também tratar esse jogo como o Inter menor, inferior ao Olímpia. A gente tem que saber do nosso tamanho também, né? Nosso tamanho, que eu digo clubes aqui do Rio Grande do Sul. Pelo investimento, pela história, eu sei da história do Olímpia, tem até mais títulos, mas tem que entender que é bem possível de voltar com um bom resultado de Assunção. Almeida não é mais o goleiro. Pois é, a história, tem que se respeitar a história, evidente. Só que esses caras, eles chegaram, os elencos vencedores do Olímpia não estão mais aí. Fizeram final com o Atlético, eliminaram o Grêmio naquele ano, o próprio Inter. Então a gente sabe que tem a sua história o Olímpia, mas o Inter tem sua condição, né, muito possível de trazer um bom resultado. E fazendo simples, colocando Heitor, se for o caso de cansar, coloca o Mazetti e segue o baile. Bruno Mendes ou Pedro Henrique, gente, com todo respeito ao jogador, eu nunca dei nota tão baixa pra alguém quanto dei pra ele. Dei 1,5 pra ele naquele jogo contra o São Paulo. O Magno tava junto, o Bruno também. Foi triste o desempenho dele. Eu acho até que ele pode muito bem evoluir na carreira, ter mais experiência, adaptação, mas não tem por que colocar na direita, né? Se na zaga ele já não... Aí, se o argumento que o Guimarães usou pro Bruno Mendes piora quando vai pro Pedro Henrique. Porque o Guimarães fala, o cara que não vai bem na lateral e vai bem na zaga, eu coloco ele na zaga. Tu imagina um cara que é zagueiro e não vai tão bem na zaga, tu vai colocar ele ainda de lateral? Só se a gente tá conhecendo um jogador que ao longo da carreira vai virar um lateral. E a gente não sabia e utilizava como zagueiro. Mas não é o caso, né? Pelo menos por enquanto. E não num jogo de oitavas de final de Libertadores. O mais perigoso dessas improvisações, ou a gente fala, né, pardalices, que o pessoal tá usando bastante, é o fato de que queima bastante o jogador, porque se ele já não tem o carinho da torcida, fazendo o que, vamos dizer assim, é o beabá da sua posição, depois tu vai improvisar, ele vai ir mal, e a gente fala assim, não é que ele tem o dever de numa improvisação ir bem, só que, nem como zagueiro, agora vai lateral, para de insistir, a gente acaba, às vezes, até dificultando a inserção de um novo esquema tático, porque o torcedor já fica com um certo ranço, e com certeza o jogador, né, parece que é um inútil. Daí o torcedor vai pegar ainda mais no pé, sendo que já pega né, no pé desse jogador. Acho que, às vezes, até tem que ter um certo cuidado. Há quanto tempo eu não escutava esse termo? Afu. Pega afu. Uma corruptela de afuzel. Afuzel. É verdade. Pra não ser outra coisa. Isso que eu sou o mais velho de todos, hein? Eu acho não, que mas a gente já tá na categoria do cringe. No futebol e na vida, o importante hoje é tu tentar simplificar o máximo possível para evitar erros. Então, lateral é lateral. Zagueiro é zagueiro.
lateral esquerdo, goleiro é goleiro, começa por aí. Depois, quando tiver tudo consolidado, o Inter está em fase de consolidar ainda a sua recuperação. Está ali flertando com o rebaixamento e tudo mais. Então, quando tiver tudo ok, tu pensa daqui a pouco em fazer, olha, quem sabe eu ponho um zagueiro aqui de lateral, o Bruno Mendes foi mal pra caramba contra o São Paulo como lateral. Mal a fu. Então depois tu pensa nisso. Primeiro consolida, faz o básico, feijãozinho com arroz bem temperadinho, não inventa de querer fazer estrogonofe, que não vai rolar. Fazendo o básico que o Inter com o Abel chegou ao vice-campeonato brasileiro. Aliás, Grêmio e Inter vivem processos semelhantes, o Inter bem mais avançado, é bem verdade, até pelo tempo do Aguirre e por não viver uma situação tão preocupante como a do Grêmio. Mas a gente todos nós aqui temos insistido nisso, né? Eles estão vivendo um processo de que agora o momento é esse que o Cristiano falou, simplificar. Quer elaborar jogo? Bom, então vira a temporada, faz uma pré-temporada, pensa num jogo com tempo para treinar, faz todos os teus testes no teu centro de treinamentos, agora com um jogo em cima do outro, jogos decisivos, como é no caso do Inter hoje, aí não é o momento de fazer experimentações, de tentar jogar mais bonito, né, mais elaborado. O ideal seria esse, mas a gente sabe que tem uma certa distância entre a teoria e a prática. E às vezes um futebol tão bonito, mas não fica eficiente, né? Daí o torcedor reclama. Quando ganha é muito simples o futebol, mas se perder inventando e mostrando superioridade técnica, aí não fica satisfeito. Então até não tem que se levar muito em consideração e vejo que as críticas do Grenal foram muito construídas em cima disso. Bom, é melhor agora, que está num momento complicado, fazer o básico e fazer bem feito e conquistar, não digo um empate, mas uma vitória assim por 1-0, do que de fato ficar, não, vamos estruturar, daqui a pouco perde a bola, em um lance o time adversário acaba decidindo um jogo, porque nesse tipo de situação o detalhe importa e a motivação. Acho que da mesma forma que a gente fala que o Grêmio precisa dessa motivação, internacional também precisa quebrar alguns tabus e ter a motivação certa, que a gente viu que foi o caso do Abel, para conseguir trazer essa confiança, essa tranquilidade para jogar e às vezes ir no certo, né? A gente ainda brinca, não é nem fazer, o zagueiro tem que ser zagueiro, mas o zagueiro tem que defender, não tem que também ficar criando jogada, fazendo passes mirabolantes, porque daqui a pouco é em um erro que tem a chance do adversário, dependendo, se pressionar, consegue conquistar o resultado ali, em um lance, e a superioridade foi maior técnica durante os 90 minutos, mas o gol é que faz o ganhar a partida. Justamente. Eu acho que tem... Eu não sou contra a improvisação, tá? Não sou contra. Eu sou a favor sempre de enxergar a característica e ver onde o jogador se encaixa pode se encaixar em cada função, tá? Eu não sou contra esquema, não sou contra modelo, né? Não sou contra improviso, não sou contra nada dentro do futebol, desde que seja funcional. Eu tenho minhas predileções, eu gosto de jogo de marcação, gosto de jogo acelerado, gosto de jogo rápido e vertical. Não gosto muito de ficar tempo com a bola e acho que não precisa ter tanta complexidade no modo com que se ataca e no modo com que se defende. Tem minhas preferências, e entre as minhas preferências eu não rejeito o improviso, desde que já tenha, como o Cristiano Silva falou, já tem um tempo de time, né? Já tenha achado o time, já tenha mais ou menos encontrado a tua base. Tudo parte de uma base, gente. Base, futebol ele precisa ter uma base. Base no modelo, base na ideia, base nas escolhas, base nos jogadores. Então, dentro dessa base você vai pontuando as tuas ideias mais assim, diferentes, entende? É mais ou menos por aí. Eu não sei se nem foi pardalice na época de outros treinadores, como o Ramírez, eu acho que foi uma falta de sintonia entre aquilo que ele pensava e aquilo que os jogadores poderiam executar, né? Ele não colocou muita coisa fora de lugar, não. Ele colocou mais um time, um modelo, a complexidade de um modelo que talvez fosse possível apenas com muito tempo e com outros jogadores. Eu ainda acho que com outros jogadores esse sistema funciona. Com esses jogadores do Inter, eu acho que não, em contexto também não, né? Enfim, funciona dentro das proporções no Red Bull Bragantino, mas em clube grande precisa de resposta em curto prazo, imediata, várias coisas. Mas a partir do momento em que os jogadores não entendem a mensagem que o técnico está passando e ele insistir em utilizar aquele sistema ou aquele esquema, não seria uma pardalice?
Não, seria uma insistência, seria uma falta de leitura, enfim, uma teimosia desnecessária. Pode ser. Mas não é que tá. Pra mim, pardalice é inventar. Aquilo ali não é uma invenção, gente. Aquilo ali ele não inventou nada, o Ramírez, tá? Aquele modelo existe, outros inventaram. O que ele fez foi não entender que aquele modelo era compatível com as coisas que se tinha no entorno e dos jogadores aplicando. Inventar uma coisa que, enfim, não acho que seja uma invenção. Ele não fez nada de novo. Isso é uma coisa interessante. O Ramírez não fez nada de novo no Inter. Absolutamente nada. Tudo que ele fez, outros 47 treinadores fizeram também. Ele não inventou nada. Claro que no Inter era algo inédito. Mas ali o lance era de não entender contexto, não entender, enfim, cenário, e não entender os jogadores que tinha. E o local onde ele estava. Infelizmente também, eu acho, né? Não sei se o Guimarães concorda, ou o Guti, também de tanta insistência, às vezes até parece uma falta de recursos. Porque em nenhum momento a gente fala, ele não inventou, mas também ele não tentou alterar dentro do que existe ou do que não existe, que daí seria de fato alguém, né, pioneiro dentro do universo do futebol, mas ele usava as peças erradas, ele usava para aquela situação o esquema errado, mas ele também não demonstrava ter outras qualidades que o levassem a permanecer na sua posição, porque eu acho que um bom técnico, ele tem que ter, não digo só humildade, mas também um conhecimento. Olha, tô tentando, estou insistindo, o elenco não é suficiente para fazer isso, eu tenho que trocar, eu tenho que ter uma carta na manga, eu tenho que ter um plano B e eu acho que ainda tem que ter um plano C. Tem que quando trocar não tem o treinador. Um plano D. Exato, eu digo assim, daí o cara vai ficando insistindo, que nem a gente fala, existem algumas peças no Internacional que hoje, dependendo do esquema, elas não funcionariam, e acho que o técnico, ele tem que sentar ali no banco e ver o que ele tem à disposição, quais são as melhores alternativas para o que tem no seu elenco. Às vezes, eu não gosto desse estilo, mas com as peças que eu tenho, esse estilo de jogo é o que eu posso criar, é onde eu posso investir, porque eu tenho característica, não tenho jogadores tão inteligentes, né, em alguns setores, mas eu tenho a velocidade, eu posso trabalhar com alguém mais fixado lá na frente, mais pesado, e fazer com alguém que só carregue o jogo, só leve a bola até alguém que vai ficar. Então assim, não, mas o futebol moderno demanda que todos vão e tem que voltar para fazer a marcação. Tá, mas eu não tenho essas características, eu não tenho esses jogadores que conseguem complementar dessa forma, eu preciso encontrar a melhor maneira com que se tem, né, com o material humano, e saber explorar isso dentro dos jogadores, e não só ficar insistindo no que dá errado e culpar os jogadores. Bom, mas então a gente fala, não tá num computador onde a gente coloca o código certo, né, a gente coloca uma estratégia certa e as peças funcionam, né, os códigos funcionam, os humanos não são assim, e eles se frustram, e eles ficam nervosos, e eles, às vezes assim, do mesmo jeito que são queimados, eles queimam também, não querem nem saber. O Inter tem um exemplo bem prático disso que a Ana tá dizendo, e ficou claro pra mim, pelo menos, e acho que até pro Aguirre, pra todo mundo, que não deu certo. Ele tem esse meio campo com o volante abrindo, que é o Dourado, tem o Edenilson fazendo um pouquinho essa função meio híbrida, assim, de ajudar o Dourado, mas ir mais à frente pela capacidade que tem. E aí aquele meia, que é o Tyson, hoje deve ser o Bosquilha. Em alguns momentos, acho que até exageradamente em alguns momentos, ele utilizou o Johnny à frente do Dourado, fosse nessa que vai ser a do Bosquilha hoje, ou até mesmo no lugar do Edenilson. E o Johnny, ele não auxilia ofensivamente. E nem dá tanto assim na marcação. Eu sei que ele dá mais, porque ele é um cara até que pode fazer a primeira função justamente no lugar do Dourado. E esse é um teste que eu não vejo mais motivo pro Aguirre fazer, talvez num jogo, para segurar a bronca, segurar o resultado, tá no final, alguma coisa do tipo. Uma substituição, né, Guto? Ou escassez mesmo de opções, não tem ninguém ali, daí bota, mas fazer isso é um exemplo do que tu falaste, Ana, não tem porquê, tem que ser mais com as características dos caras, e aí bota sim o primeiro cara, que é o Dourado, o Edenilson, que não precisa nem apresentar, e um meia, pra ter um pouquinho mais de jogo pra frente. Aí tu vai fechar a vez por outra com o Patrick pra te ajudar a marcar, o próprio Caio Vidal lá do outro lado, e o centroavante. Esse é o simples, e ficou claro que o Aguirre encontrou esse simples, ao escalar no Grenal e falar sobre isso depois do jogo, inclusive. Acho que o Inter tem que seguir esse caminho. Vão faltar jogadores, mas tu vai substituir com aqueles quase parecidos. Eu sei que um Bosquilha é diferente do Tyson,
O Bosquilha tenta um passe mais longo, um chute de fora da área. O Tyson é um cara que carrega mais em velocidade, tenta puxar o contra-ataque, também tem um bom passe, principalmente quando alguém se infiltra. Ele mesmo é um cara que se infiltra, mas vai tentar pelo menos manter um desenho. O Johnny muda toda a característica e eu sei que ele não vai fazer isso, só tô usando Deixa eu como apresentar para ti. do que disse a Ana. Deixa eu apresentar para vocês, então, aqui uns números, tá? Como eu tenho, de tempos em tempos eu pego umas coisas assim para mim e fico batendo na tecla, né? Eu falei da questão mental uma época e hoje eu falo do que eu chamo de contexto, ou do que eu chamo de, enfim, de cenário, né? Até brinquei não sei com quem que eu brinquei, acho que foi contigo, Magno, não sei se foi contigo, que disse, o Yuri Alberto tem cara de que é aquele jogador que se sair do Inter vai se lavar fazendo gol. Não foi comigo. Não foi contigo. Praxedes com a camisa do Bragantino, tá? Em 4 jogos, 1 gol, 2 assistências, 6 passes decisivos, 10 de 14 bolas longas corretas e 22 de 37 duelos vencidos por baixo. Ele, de 8 dribles que ele tentou, ele acertou 7 e tentou 8 dribles. Já é um destaque, assim, em 4 jogos no time do Bragantino. Óbvio que é curtinho, né? A avaliação, a gente chegou há pouco tempo. Esses números foram no jogo de ontem, contra o Del Valle? Não, esses números foram 4 jogos. São os números de 4 jogos. 4 jogos. 4 jogos. Ele participa de 3 gols em 4 jogos, né? Isso. Ele faz tem 2 assistências e até chamou atenção, ele tentou 8 dribles e acertou 7. Isso aí é uma coisa interessante. São números muito bons, tá? Óbvio que é o início, são só 4 jogos. Muito pouquinho dentro de uma sequência, cara, que a gente precisa. Mas é um crescimento, viu? É um crescimento. Isso contra o Independiente Del Valle ontem seria excelente. Eu já acho tudo isso em 4 jogos, acho que isso aí se dilui. A tendência é diminuir, claro. Tá na média, assim. Eu acho pra Chelsea mas vamos combinar que é um início bom, né? Não, é um início bom, mas quando tu vem com esses números, porque ontem eu peguei o finalzinho do jogo, fiquei zapeando nos vários jogos que tinha à disposição. E pelo que eu escutei, Praxedes estava jogando, pelo que escutei, o pouco que vi, estava jogando aberto no lado esquerdo. Isso. E o pessoal elogiando, olha, bela atuação, não sei o quê, melhor em campo, papapá. E pelos números que tu coloca, 8 tentativas de drible, né? Acertou 7, ou algo assim. Me parece números de um jogo só. Agora, se eu diluir isso em 4, já acho pouca coisa, praticamente. Mas vou te dizer, cara, no atual momento do futebol brasileiro, 8 dribles em 4 jogos, que dá uma óbvia média de 2 por jogo, cara, é muita coisa. É muita coisa. Os caras só pegam a bola, carimbam e passam de volta, né? Exatamente. É muita coisa. Pro futebol brasileiro, o Brasil, ele tem baixíssimos índices de drible perto do que era, baixos índices de gols de falta, de gols de fora da área até aumentou um pouquinho, tem até uma galera tentando mais, mas gols de falta direto e drible, o futebol brasileiro baixou consideravelmente, e são 2 características marcantes do futebol brasileiro. Eu acho que dentro de uma média que a gente tem no futebol brasileiro é uma coisa a se aplaudir, por incrível que pareça, porque o futebol brasileiro está terminando com drible, tá difícil ver drible. Eu não vou aplaudir justamente por isso, porque o futebol brasileiro está querendo acabar com o drible. Mas eu acho que se eu pegar os números do Ferreira no Grêmio, até porque as posições são diferentes, pelo menos o Praxedes do Inter. Ontem eu vi ele jogando aberto na esquerda. Nos números do Ferreira, a tentativa de drible em um jogo é bem maior do que todas as do Praxedes. Já foi mais o Ferreira, mas também não adianta o Ferreira... o Caio Vidal, que é um cara que parte pra cima... O Caio Vidal é mais velocista do que driblador. Mas eu acho que aí o que a gente observa, Cristiano, é na verdade o aproveitamento, porque ele até vai tentar menos, vai fazer menos, né? Ele não é o cara pra isso e tal, mas é um aproveitamento interessante. Agora, claro, é estatístico, né? Vai diminuir, com o tempo vai diminuir, a média vai piorar, isso aí não temos dúvida. O Praxedes é um cara que meio que encaixaria nessa intenção, acho que já frustrada, que eu acabei de dizer do Aguirre, com o Johnny.
Eu sei que no Bragantino ele não tá fazendo o que foi tentado com o Johnny. Ele não joga nesse trio, ele joga mais à frente ali do lado esquerdo, onde, mal comparando, faz o Patrick hoje no Internacional. Mas seria interessante testá-lo ali. Mas agora são águas passadas, né? Claro, são jogadores que vivem em outro contexto também, né? Isso pode ajudar o Johnny e a gente também levar para esse lado de que não deu certo, entre aspas, no Internacional. Deu, era um cara promissor, mas agora já foi. Estou com a página aqui do ABC Color, de Assunção. Manda um abraço pros amigos lá. Gerardo Santa Maria tá por lá ou o Facundo? Não é o Rota Rota. O Rota Rota. O Santa Maria é colombiano, né? Colombiano. O destaque, claro, tem aqui na capa do ABC Color, no seu site, o confronto, né? Olímpia Internacional, todos os detalhes do jogo, inclusive o nome de Tyson com a grafia de Mike Tyson, né? O Y. Ficou engraçado, isso que eu errei aquela hora que o Guti olhou pra mim que eu tava rindo. Mas o destaque principal é, querendo ou não, um condicionamento da arbitragem. O destaque é o técnico Gustavo Poyet, do Católica, da Universidade Católica, que ontem venceu, ou melhor, que ontem perdeu pro Palmeiras por conta de um pênalti. Claro, foi pro VAR, um pênalti que a bola bate na barriga do defensor da Católica e depois no braço, em que todo lugar, ao menos a orientação é para não se marcar nada, que é uma bola rebatida do corpo, né? Só que foi marcado pelo VAR. E o técnico, Gustavo Poyet, tem uma frase aqui que o ABC coloca em destaque: passou em cancha de Boca em Cerro Porteño, os 12 equipes brasileiros, ou seja, aconteceu no Boca e também no Cerro Porteño com 2 equipes brasileiras. Jornalisticamente, a minha interpretação é de que há, por conta dos companheiros do ABC, um grande condicionamento da arbitragem para o jogo de hoje de noite, entre Olímpia e Inter. Dá a entender que as equipes brasileiras, por conta desse destaque aqui dado, de que as equipes brasileiras estão sendo favorecidas na Libertadores ou na Sul-Americana, enfim, nas competições, inclusive com o VAR. As imagens não sendo consideradas, partes das imagens, não observação do todo. A exemplo do gol que o Cerro fez e que foi anulado tendo o jogador do Fluminense dando condição, só que o VAR ignora a presença de um zagueiro do Fluminense, dá destaque para outro que estava assim, não dando condições ao atacante do Cerro, né? O Bozelli, que fez o gol. Enfim, há um forte condicionamento quanto à arbitragem, favorecendo as equipes brasileiras, isso está bem claro pela imprensa paraguaia aqui. Hein, Cristiano Silva, o que tu acha? Eu acho que isso aí, cara, condicionamento arbitrário, tem VAR, vai lá. Mas aí é que tá. Estão errando com o VAR. Estão errando com o VAR. Mas isso nenhuma novidade no Brasil, né? Não, e a gente sabia que isso ia acontecer, né? Que ia ter erro com o VAR também. O Inter perdeu um campeonato brasileiro com VAR e tudo no Beira-Rio esse ano. Não é nenhuma novidade. O grande problema é que a gente entra na principal colocação que desde o início da aplicação da tecnologia, o problema não é a tecnologia, o problema são as pessoas. As pessoas continuam despreparadas. A gente fala assim, o juiz de campo antes tinha um despreparo, porque a gente fala que não eram lances onde centímetros definiam, né, uma situação. Era uma realidade onde não se via, não se enxergava, não se tinha preparo, não se tinha controle da partida. E infelizmente, com a aplicação do VAR, as pessoas, então agora ninguém vai errar, nada vai acontecer. Não, as pessoas que continuam por trás, que continuam operando essa tecnologia, elas estão despreparadas. A gente fala, e o Cristiano, a gente tem visões bem diferentes, né? O árbitro, a profissionalização, trazer a responsabilidade, trazer mais transparência nos processos avaliativos que são para o juiz que está numa decisão. Exato. Daí tu fala assim, tem uma categoria que diz, não, porque no momento que profissionalizar vai ser melhor. Daí quando tem um movimento perto da profissionalização, não, peraí, a gente não vai se envolver tanto. Acho que tem um noticiário daqui depois a gente continua. Exatamente. O eletrônico bateu meio-dia até. Deveria ter deixado para depois esse assunto, mas claro, vamos ampliar, vamos continuar falando sobre isso também no retorno, porque já está aqui a Fernanda Bagatini nos atualizando as questões jornalísticas com o Guaíba Notícias. Jogo na Guaíba, 11 horas, não, 11 não, já estamos com 12 horas, meio-dia, 7 minutos, a hora certa de Carrefour, todos merecem o melhor. 16 graus a temperatura no centro de Porto Alegre.
Estamos também com FTEC Centro Automotivo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto na mão de obra para pagamento à vista. Ligue e agende sua revisão. Atendimento das 7:30 da manhã até às 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Sábado, das 7:30 da manhã ao meio-dia. Telefone 3907-1743, WhatsApp 98215-2996. Acesse o site ftecmecanica.com.br. Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC, Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Acabei interrompendo a Ana ali para o noticiário, porque já estávamos batendo ali meio-dia no nosso sinal eletrônico, o Guaíba Notícias. Por favor, Ana, e o Carlos também parecia que queria tomar a palavra naquela sequência, naquele assunto ainda envolvendo as questões de arbitragem, creio eu. Por favor, Ana, pode retomar, se tu ainda recorda o raciocínio que tive que interromper naquele momento. Por favor, Ana. Capaz. A gente sabe que tem, né, prioridades aqui, principalmente no momento como esse. Jornalismo é mais do que essencial, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. Mas eu acho que era um pouco, né? Acho que resume a questão de que precisa ter mais transparência em todo o processo, né, de análise. E a gente fala que outros esportes, né, principalmente os americanos, a gente já trouxe isso aqui no debate, que tem sim a comunicação do árbitro, a clareza, né, das decisões, o porquê está sendo tomada aquela atitude. Eu acho que a gente deveria levar como exemplo também aqui no Brasil, porque sempre que tem algum problema com o VAR, sempre que tem um problema na tecnologia, a substituição da equipe é sempre a mais fácil. Porque a gente não analisa o porquê do erro, a gente sabe que, não, mas eles levam para os cursos que eles dão, porque os árbitros, né, a gente vai lá, coloca no PowerPoint, reúne todos eles, daí eles percebem, são comunicados. Bom, mas isso não parece muito efetivo se os mesmos erros continuam de maneira, né, repetitiva, sempre acontecem e sempre leva, é claro, a penalização de maneira até inadequada, porque a gente não sabe o que acontece com esses árbitros. Às vezes, vai para a Série B. Bom, mas ir para a Série B, né, ou vai para outra competição menor, isso não resolve o despreparo, sabe? É colocar numa geladeira quando às vezes tem que se tomar outras atitudes. Acho que a gente tem que tornar mais efetiva essa conferência e, claro, a cobrança, porque senão parece, sempre vai para o tribunal, sempre é uma longa história, uma longa novela, e fica naquela, vai passando o tempo, e depois não tem nem como recuperar os jogos perdidos, né? Quando os clubes fazem essa reclamação mais formal, pedindo até anulação da partida, que foi o caso. Então tudo isso demanda, né, e gera um prejuízo, que daí, claro, a gente vai tomar uma atitude, vai para o tribunal, demora 3, 4, 5, 6, 7, 1 mês, 2 meses, e passou a competição, terminou a competição e ficou por isso mesmo. Guimarães. Eu detesto falar de arbitragem, falo por pura obrigação, detesto. É verdade. Para mim essa é a pauta mais chata de todas. Eu sou obrigado a falar, faz parte do futebol, né? Mas eu não gosto. Muitas vezes decide o futebol. Não podemos fugir, né? Não, decide bastante. É só uma... Enfim, eu não gosto de arbitragem, de falar de arbitragem. Pra mim, todo jogo que eu vejo, eu torço muito pra... Eu e todo mundo, né? Que o árbitro vá bem, que não tenha erro, que não tenha problema, porque às vezes a pauta ela se direciona pra arbitragem. Isso a gente fala muito em cortina de fumaça, né? O futebol brasileiro é a maior cortina de fumaça que tem a arbitragem. Tem muito jogo que o time joga mal, o time não consegue render, o time perde, tem erro de arbitragem com o time, e aí fica só o erro de arbitragem pautando tudo isso. É como se os defeitos eles não fossem considerados, especialmente quando se manifestam publicamente. Aí a arbitragem se torna uma cortina de fumaça, a arbitragem se torna um carro-chefe que... É uma bengala, né? Uma bengala. Do mau desempenho. Que desloca os problemas para um lado que parece que eles são menores, e não são. Em geral, os times perdem por culpa deles mesmos. E tem aquela coisa, né? A gente... eu também não sou ingênuo aqui de achar que não possam ou não existiram ao longo da história coisas erradas e más intenções envolvendo a arbitragem. Ao passo que tem gente que não sei o porquê faz futebol, gosta de futebol, trabalha com futebol. Porque absolutamente tudo é na base da desconfiança das intenções de todo mundo. Já tem gente, eu sei que é questão de mídias sociais, o Cristiano não gosta disso, mas gente que faz futebol, tá no meio assim, dizendo, é a Conmebol compensando porque o Brasil aceitou
sediar a Copa América de última hora. Ah, não, né? Então a gente esqueçamos então o Brasil na Libertadores, porque se algum brasileiro ganhar, já tá claro que não, isso aí não dá. Isso aí tira até o gosto da gente pelo esporte. Não, Gutierrez, isso é horrível, é ridículo. não é que eu não goste das mídias sociais, eu não gosto de gente babaca. Não Pois gosta é. do chacrete. Só que lá, os chacretes então são os babacas. Chacretes. É uma pena que nas mídias sociais seja um manancial de gente babaca, mas tem gente muito boa também e que sabe trabalhar com as mídias sociais. O meu nobre apresentador Luiz Magno, Por favor, Cristiano Leonardo. tem uma situação interessante que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 2336 de 2021, mais conhecido como a Lei do Mandante. Ah, sim, sim. É um acordo que altera um artigo da Lei Pelé, que permite ao clube mandante da partida negociar os direitos de transmissão dos jogos isoladamente. Vamos lá, na sessão, 432 deputados votaram a favor do texto e apenas 17 contra. O projeto ainda precisa ser aprovado no Senado Federal. E aí entrou uma emenda que beneficia a Globo, que é a emenda Globo, já que no texto original do governo federal não existia nada que resguardasse contratos em vigência, o que foi assegurado posteriormente com o anexo do texto da emenda Globo, no parágrafo 7, que afirma que os contratos vigentes terão de ser respeitados. O que é a lei do mandante? Agora o mandante negocia o seu direito de transmissão com quem ele quiser. Essa é a lei do mandante que já surgiu ano passado. Mas sabe o que me chama a atenção? O tweet da senadora Gleisi Hoffmann, do PT. Esse é um outro assunto. Que não é da lei do mandante? Não. A questão envolvendo a deputada Gleisi Hoffmann é quanto... É deputada ou é senadora? Agora é deputada. Vou pegar aqui certinho, mas resumidamente, é quanto à renda de jogos ser distribuída com as torcidas organizadas. O tweet é o seguinte: as torcidas organizadas precisam ter direito à participação na divisão da verba dos jogos. Ela não diz que verba é essa. Fazem a festa nas nossas arenas e desenvolvem muitas ações sociais junto aos participantes. Por isso, apresentei emenda ao projeto de lei 3.336, que trata das regras para negociar transmissões. Esse é o tweet da deputada Gleisi Hoffmann. Ah, perfeito. Abri aqui agora também. Eu não sei qual é o planeta que ela vive. Cara, seria interessante alguém conectar ela à Terra. Atenção, Terra, chamando a deputada Gleisi. Gleisi, alô, venha, vamos conectar aqui. Só que mais me deixa curioso isso aí, Cristiano. Não, eu não como sei, é, mas eu vou como é dizer que chega nela? O que ela pensa assim, Isso não me deixa curioso. Chega alguém, dá um toque nela assim, fala sobre isso. Ela, legal, ela não vou falar. sabe. Gente, tem que ter vive. alguém pra dizer, olha só, isso aqui não é legal, né? Não, isso é de uma... Cara, de uma falta de informação, para não dizer outra coisa, da nobre deputada. O que ela, sabe, projeto? Não, nós temos que as torcidas organizadas... E eu posso falar com uma certa autoridade, porque eu já fui de torcida organizada. E eu sei bem como funciona isso aí. Eu não estou dando uma aqui de jogador que pode comentar porque foi jogador dentro de campo. Não, desculpa. Mas é que... Vem cá, cara. Claro, tem muita torcida que faz projeto social, mas tem muita torcida que marca briga e confronto e invade CT, toca foguete em jogador, faz um banzé danado. Tem muita torcida que vive do tráfico de drogas. Tem muita torcida que tem um poder de milícia. E rapidamente o nosso Edu César já ajuda aqui, que essa emenda da deputada Gleisi foi rejeitada. Mas graças a Deus, puxa vida. Obrigado, Edu. Puxa vida, olha, é de uma exposição desnecessária, que de certa forma mostra uma incompetência e não sabe do que ela está falando. Aí eu fico assim, eu pago imposto para pagar o salário dela? Porque o que eu pago de imposto, e todos nós, e os ouvintes também, ajuda a pagar o salário dela. É para isso? Por favor, por favor.
São situações que a gente começa a pensar porque do nada, né? do nada. Essa emenda, esse projeto de lei. E uma outra... Por favor, Carlos. Sabe como é que tu resolve isso? Formação da Liga. Em especial isso, sabe como é que se resolve, ô Carlos Guimarães? Não votando mais na Glaze. Que mostra que ela não tem um discernimento da realidade. A gente não vota na Glaze porque a Glaze não tá. Não defende o Rio Grande do Sul. Eu sei. Não, Guimarães, o que eu quero dizer. Eu tô dizendo que tem gente em São Paulo que está escutando, Guimarães. Não vota em político incompetente, é isso Paraná, que eu tô falando, Paraná. Guimarães. Beleza do Paraná. Paraná. Mas tem coisa que resolve melhor, tá? E não correria esse risco. Forma a Liga. Despolitiza essa parte do futebol e a Liga como uma organização, uma entidade privada, tá? Como é a Premier League não tem atuação política sobre a Premier League, tem sobre a seleção da Inglaterra, sobre as Copas, sobre a organização de outros eventos. Mas a Liga, ela resolveria esse problema. Ela seria despolitizada, ela seria como uma instituição privada, uma organização dos clubes, com a sua própria organização, com o seu próprio regimento, com o seu próprio regulamento, e não teria problema nenhum. E aí você consegue compor todos os estatutos dentro de diretrizes que forem organizadas pela própria Liga. E beleza, é isso. É óbvio que existem coisas que são leis, né? São leis nacionais, sei lá, Estatuto do Torcedor é um exemplo, que a Liga teria que mais ou menos obedecer esses parâmetros. Mas é o primeiro passo para realmente profissionalizar, acho que a palavra é essa, profissionalizar, despolitizar e atribuir ao futebol ou ao Campeonato Brasileiro um perfil de campeonato profissional organizado, tá? Seria um processo de desestatizar mais ou menos o futebol brasileiro, tá? O Campeonato Brasileiro. E nesse caso eu sou inteiramente a favor. A ideia que eu li ali seria de o futebol já está elitizado, seria para enfim, atender a camadas mais populares, mas não é por aí. Eu acho que existem outras formas disso ser atendido. Sim, o futebol é elitizado, o futebol ele se tornou um evento global, tá? Um evento que se vale muito mais de coisas que são feitas lá na Europa do que daqui a pouco criações nacionais, e eu acho que isso é um caminho infelizmente irreversível. Agora, existem outros dispositivos para poder também atender ao povo que não tem condição de ir sempre no estádio, e esse não é o melhor dispositivo. A torcida organizada hoje nada mais é do que, embora muitas façam um trabalho social, muitas tenham esse componente de inclusão, mas também são determinadas facções, determinados grupos. Facção é meio pesado, mas grupos, né? Onde ali tem disputa de poder, ali tem hierarquia, ali tem enfim, pequenos grupos dentro do grande grupo. Não é uma boa, tá? E eu sou a favor por isso que eu sou a favor da organização da Liga. Tirar isso de esfera pública e sim, colocar dentro de uma esfera privada, dentro de uma esfera que o debate entre quem organiza, isso aí se tornaria algo muito mais profissional. Mas, Carlos, você até pode ter sentido, pensado, imaginado algum exagero na palavra facção, mas algumas, como já aconteceu em 2014, e eu tô com a matéria aberta aqui da época, porque me recordei, uma torcida organizada aqui do Palmeiras, a TUP, torcida uniformizada, Polícia Federal prendeu na madrugada dessa sexta-feira, isso em 28 de fevereiro de 2014, 300 quilos de drogas no galpão Mas tem isso, claro, da torcida. 300 quilos só tem um objetivo, né? Não é utilizado pela escola de samba da TUP. Pedras de crack, cocaína, e os envolvidos foram presos. Isso aí não é para distribuir pro pessoal, né? Não. Isso obviamente que é tráfico, né? E se prestam a isso, e tem isso agora. Para tirar isso, tá? Para evitar, seria muito melhor uma profissionalização e a formação de uma liga como existe na Europa, e a inspiração não falta.
Inspiração para uma liga não falta. Tipo, do México à Alemanha, tu pode se inspirar e colocar que uma falta, liga que é o Guimarães? caminho. Eu acho que falta muita coisa ainda, Gutierrez. Não, eu sei, mas assim, falta coragem, vontade, política, visão Eu dos acho que presidentes, união Não, dos presidentes. Coragem quando querem, fazem, tá? Eu acho que falta vontade política. A vontade política é muito... porque aí tu tiraria da esfera pública, tá? E o que tem de dirigente que vai para a vida pública ou que se vale da vida pública para fazer as suas coisas é uma enormidade. Com a formação da Liga, isso teria um caminho um pouco mais difícil, porque daí a Liga teria um CEO, a Liga teria uma hierarquia, um organograma. Talvez um conselho fiscalizando. Com certeza. Ainda tem um conselho da CBF, né? Não. CBF tem conselho. Mas tem. Sentaram em cima de várias mas os clubes não várias têm. vezes, né? Mas os clubes não têm. Os clubes não têm um conselho externo, não dentro de clube, externo que fiscalize isso. Um conselho pago para isso, enfim, como uma empresa mesmo, sabe? Com um gerenciamento privado. E acho que falta muita coisa, porque a vontade política, ela necessita retirar determinadas ambições que muitos dirigentes têm e retirar muitos privilégios que dirigentes têm hoje dentro de um clube de futebol. Tem, sim, muito privilégio por parte de dirigente em clube de futebol. Então acho que falta isso, falta até um conhecimento de como se produz isso, tá? E falta se desvincular da CBF. E aí tu tem federação na mão da CBF, clube na mão da federação e por aí vai. Se isso elitizaria ainda mais o futebol brasileiro, não sei se elitizaria o futebol brasileiro. Talvez o efeito colateral seria um distanciamento de membros de liga para quem não estão nessas ligas, né? Para clubes que são mais clubes menores, enfim. Esse distanciamento já acontece naturalmente, né, gente? Hoje a gente vê um enorme distanciamento, não tem mais equilíbrio. Não, e assim, né? É aquela coisa, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre dentro do mundo do futebol também. E as ligas se associam, né? A liga da segunda divisão inglesa, ela é outra liga da Premier League, mas eles têm um acordo de quem joga a segunda liga, a Championship, se subir, passa a jogar a Premier League. E isso pode ser feito no Brasil, os caras se juntarem, ter mais força, inclusive de comunicação, de marketing, de próprio dinheiro arrecadado com televisão, com tudo mais que possa ser arrecadado. A gente sabe que tem torcidas expressivas nessas divisões menores no Brasil. Eu acho sinceramente que as coisas poderiam até melhorar e subir, todas acabarem evoluindo. Uma liga da primeira divisão, uma liga de segunda divisão, sim, até uma terceira. E aí, claro, se não for possível, a CBF segue a manutenção, segue mantendo essas ligas menores. Ou melhor, divisões menores, né? O objetivo da Premier League foi moralizar o futebol inglês, tá? Depois eu trouxe aqui o histórico, com os hooligans, com o que aconteceu na final da Copa dos Campeões da Europa 85, em Bruxelas. Tragédia de Heysel. Exatamente, com a exclusão da Inglaterra dessas competições de clubes, com os clubes tendo pouco espaço e formando poucos bons times, né, até que vem a Premier League e aí começa a injeção de dinheiro numa entidade, numa instituição privada para tocar o campeonato, e aí os clubes conseguem, e os clubes conseguem ter a força que tem para a Premier League se tornar a maior liga do mundo, tá? Mas outros caminhos também aconteceram, né? A Série A italiana teve o mesmo objetivo, a Bundesliga é o mesmo objetivo, a La Liga espanhola é o mesmo objetivo, a Liga francesa, Liga a MX, Superliga, a Liga Sagres, a Liga mexicana, claro. O México pode ser um exemplo. Então é o caminho, só o Brasil e outros países é que estão atrás disso. Até a Argentina já fez a dela. Exato. Errado, um pouco, meio torto, mas fez, né? Fez, então, agora com parâmetros técnicos, né? Rebaixamento, acesso, enfim, com toda um guarda-chuva dentro disso, senão fica só o festival dos mesmos. O sistema de liga americana não dá para ser feito aqui para nossa cultura, isso não dá.
Até pela quantidade de clubes que a gente tem, né? Essa coisa de fazer, tipo, uma MLS que é fechada, e aí cria-se outras ligas que nada tem a ver com a MLS, e tenta-se entrar pela grana nessas ligas, aí eu discordo. Uma coisa é a cultura que eles têm lá, por exemplo, com a NFL, com a NBA e tudo mais, que são fechados, assim, com as franquias já tradicionais. Outra coisa é nós que temos 40 contando Série B e Série A, mas tem mais Série C, Série D. Sim. Num país como o nosso não tem como pensar em algo fechado. Aí eu sei que não é o projeto e não deve ser também, né? Tô observando aqui alguns recados, até para já colocar os nossos ouvintes dentro do nosso debate. Aqui até em relação à torcida. Agora aqui. Vamos ver, está abriu. O Rafael de Gravataí mandou o seguinte: a ideia de transformar o Brasileiro em liga é muito boa, só chama a atenção que como é uma entidade privada, os políticos poderiam criar um novo imposto sobre a renda da liga e ainda encarecer mais o espetáculo. Pegar uma taxinha, criar um imposto, aumenta mais ainda o ingresso. Não tem mais como espetáculo ser barato. Isso aí tem como tu adotar taxas, tá? Mas não tem mais como espetáculo ser barato. A arenização, o fenômeno da arenização. Os estádios hoje são estádios concebidos para alto custo, tá? Com altos aluguéis daqueles que vão estar no estádio. Então não tem como voltar. 2, o futebol se tornou um negócio muito caro e essa conta precisa ser paga. E não tem, como a conta é cara, quem paga a conta também vai ter que gastar bastante. Então esse preço é muito alto. 3, existe toda a moldura do futebol atual, é uma moldura feita para a elite, né? Se o futebol, infelizmente eu digo isso, tá? Se o futebol for adotar um regime de popularização, reencontrando essência e origem, tá? Dentro do futebol brasileiro, ele tende a ser um espetáculo, como espetáculo mesmo, visual até, pior. E não é porque, tá ali Não, é por conta dos estádios, por conta dos gramados, por conta do preço dos times, é por isso, entende? Infelizmente... Do próprio grupo de profissionais que está por trás dos grandes clubes, né, Guimarães? A gente fala que não é mais ter um técnico, um auxiliar, não, tem que ter uma comissão, deslocamento, departamento médico, então tudo isso também encarece, porque as tecnologias que são aplicadas no futebol de alto nível, inclusive a tecnologia fora dos gramados, né, de treinamento, de análise de dados, isso também tem um custo muito alto, que foi agregado. Então jamais será aquele futebol que era, né, um clube pequeno, vai do jeito que dá, vai de barco, que a gente tem aquelas histórias. Não adianta mais. Tem que ter um alto nível também na preparação dos atletas e da equipe que está por trás da preparação desse grupo. Então é muito caro, gente. É muito caro, infelizmente. Queria dizer, mas eu acho que dá para fazer um meio termo, né? Que é colocar determinados percentuais de inclusão, taxa para quem não tem, o recurso necessário. E daí fazer de fato tem que ser o Estado atuando, né? Nessa necessidade, nessa obrigação de ter essa contextualização. Claro, ou a Liga, né? Não como obrigação. Que influencia, mas a Liga pode, Ana. Tu coloca lá no estatuto da Liga e tem que cumprir. Os caras vão assinar, né? Isso aí vai ser discutido, vai ser debatido, vai ter um congresso da Liga, enfim, essas coisas. E aí coloca, 20% do público do estádio será destinado para ingressos com valores inferiores a, sei lá, R$20, tá? Em todo jogo isso... modalidades de sócio, né? Que tem alguns requisitos. Para ser tal sócio, paga R$10, mas tem que comprovar renda, tem que comprovar isso, tem que comprovar aquilo. Isso! Nossa, hoje eu tô cheio das tosses. Então, faz isso. 20% destinado a esse pessoal, não precisa nem ser sócio, e coloca no estatuto da Liga. E aí os clubes vão ter que cumprir. E tem lá as penalidades. Eu acho que o futebol, ele encontra um caminho, tá? Algumas coisas a gente não precisa pegar de fora. Mas algumas coisas são boas que a gente pegasse de fora. Uma delas é essa. Um modelo essencialmente profissional de futebol. O futebol ele tomou uma proporção muito grande para ainda depender de determinados amadorismos que são vigentes aqui no futebol brasileiro. E assim, né, por ser profissional,
fazer o que finalmente já deveria ter acontecido no Brasil, que a gente fica girando ali em volta e nunca resolve. Esticar esse calendário do Campeonato Brasileiro. Doa quem doer, vai ter que jogar mais meses. Não tem como o negócio começar em maio e terminar em dezembro mais. Vai ter que começar início de março, final de fevereiro, como é em qualquer lugar do mundo. É um ano inteiro de liga, pelo menos nas principais e melhores ligas, aquelas que têm mais sucesso. A gente não pode empurrar, apertar um calendário com o Campeonato Brasileiro, no caso seria a nossa Liga Brasileira, para ficar jogando até maio o Campeonato Estadual. Ah, mas é a nossa cultura. Bom, então a gente vai ter que dar uma adaptada nessa cultura. Já se andou de carro de boi, hoje se anda com carro flex e tudo mais. As coisas mudam. Exato. Fazer o quê? Já se falou, é isso aí. O ouvinte Marcelo Cogo mandou o seguinte: lembro que as TVs usam imagens das festas das torcidas. As rádios usam áudios das festas das torcidas. Eu sou torcedor, não vinculado a nenhuma TO, a nenhuma torcida organizada, e defendo o direito de torcedores se organizarem, porque não podem se organizar. Todo mundo se organiza, só nós não podemos. Elitismo demais por parte da mídia. Ao querido ouvinte, lembro também que as TVs fazem cobertura de brigas de torcidas, de invasão de CT. Acabei de escrever isso para ele também, aqui. Evidentemente. Existem os bons e os maus torcedores, assim como existem os bons e maus jornalistas. Agora, vamos combinar, né, querido ouvinte? Buscar uma informação mais detalhada, o que faltou para a deputada, a nobre deputada, buscar, ao invés de largar ao vento um projeto de lei, assim, vamos buscar. Há pouco se relatou que na torcida uniformizada do Palmeiras, quantos quilos de maconha lá foi apreendido? De maconha não, de vários tipos de entorpecentes. Vários entorpecentes. Deixa eu até voltar na notícia aqui. 300 quilos, crack Isso. e cocaína. 300 quilos de drogas. Tá bom. É isso aí. Eu só acho que o recado pro ouvinte, que é um recado válido, tá? A televisão e que paga bem caro por direito, e as rádios, elas utilizam os áudios porque o áudio faz parte do contexto do futebol, tá? Da mesma forma que se tem também enfim, a utilização de outras coisas que fazem parte público, do mundo do futebol. O cara que participa da gravação de um um DVD, então tem que pagar pra ele também. Exato, não, né? Não é, não. Ali a torcida tá fazendo festa, a torcida não tá, sei lá, colocando. Daqui a pouco vão achar que a gente tem que pagar ECAD pra torcida, pra grito de torcida, não, né? Não é, não. Ali não é uma questão de direito autoral, é um domínio público, mas tá? A torcida no domínio Inter, público. Quando estava protestando, proibiu que o Inter colocasse no sistema de som os cânticos da Popular, da Camisa 12 e tal. Não, senão vão colocar os nossos cânticos. Aí é outra coisa, tá? Aí não se é eles outra têm... coisa, Guimarães. Não é outra coisa. assim... Eles entraram no estádio, cantaram, porque aquilo foi gravado. Ali podia, agora tu não pode reproduzir. E os benefícios, nós vamos cortar os benefícios também? Não, assim, ó... Despeja todo mundo do gigantinho, das salas que ocupam lá? Não, é que assim, ó, pra ter qualquer difusão pública, tá? Por exemplo, o Inter pra botar ali aquele som de esquenta, o Grêmio pra botar o som de esquenta, pra botar lá os AC/DC, enfim, aquelas músicas, tanto o Grêmio quanto o Inter, eles pagam ECAD, tá? Por quê? Porque alguém fez... Eu tô falando de canto de torcida. Não, eu vou chegar lá, tá? Por quê? Porque alguém criou essas coisas e estão difundindo publicamente e as pessoas precisam ganhar pela obra delas, tá? Se a torcida do Internacional, ela registrou, ela patenteou uma criação que não é sobre outra criação, porque não adianta lá o bebendo vinho, o você me deixa doidão e o... Qual é a outra que tem? Baseado em outras músicas, aí também é pirataria que a torcida faz sobre outras músicas. Aí pode cantar à vontade, tá? Se for uma criação, uma obra, uma autoria, ou se for uma versão em que se pagou ao autor, aí tá registrado e aí sim o Inter pode se proibir, como o Roberto Carlos pode proibir de tocar um determinado som em determinado lugar, tá? Mas são esses cantos que eu ouço não são registrados em ECAD,
não tem direito autoral. Eu sei porque eu tenho direito autoral sobre obra, tá? E ganho por isso, tá? O que reserva o autor. Mas se esses cânticos que eu ouço de Grêmio e de Inter, que são adaptações, que eles não pagaram direito autoral, eles estão proibindo alguém de tocar, é o seguinte, é proibir de tocar a própria pirataria. Para com isso. Não pode, gente. Não pode. Então as criações, meu prezado ouvinte, tá? As criações originais, se for patenteado e registrado, beleza, concordo contigo. Agora, se for essa adaptação do Você Me Deixa Doidão, que é uma música dos Mamonas Assassinas, aí não, né, cara? Aí tu tá de sacanagem, eu pegar a obra do outro e proibir, não toca a obra do Mamonas aí, porque eu não deixo, porque só eu posso cantar a obra do Mamonas. Outra, a torcida organizada paga ECAD? Não paga. Paga direito autoral sobre criação? Não paga. Então vamos, calma que desse lance eu entendo, tá? Desse lance eu entendo, de resguardar a marca e de direito autoral, com inclusive já ter até advogado na parada. E outra, vamos falar a verdade, é querer aparecer, assim, querer apelar. Vocês não vão tocar nossas músicas, nós estamos magoados, chateados com o time. Deixa eu só fazer É difícil, cara, mas vamos lá. Eu tô lendo aqui ao mesmo tempo os recados no Facebook. Tu me disse pra eu não dar bola, e agora tu não dá bola pra Face, muito menos pro WhatsApp, que tá maravilhoso. Maravilhoso demais o WhatsApp hoje aqui. Vamos lá. Por uma questão de respeito ao querido ouvinte Aldo Garcia, que põe assim: Cristiano Silva hoje tá lamentável. E aí ele vem: então se acharem droga com repórter da Guaíba, quer dizer que nenhum repórter presta? Querido Aldo, se achar 300 quilos de drogas, pode ser até 10 quilos. Depende de onde tá essa droga, né? Ele não presta. Porque ele é traficante. Isso caracteriza tráfico. Agora, se achar uma butuca de maconha, ele é usuário, aí ele tem que se tratar. É diferente, tu tá querendo, sabe, querido Aldo, é isso que eu tô dizendo. Na TUP, torcida uniformizada do Palmeiras, foram 300 quilos, a notícia é lida pelo Magno aí. Agora, se tu achar 10 quilos de maconha comigo, eu não presto, eu sou traficante. Se achar com qualquer um, é tráfico. E aí não presta. É que eu acho que é bastante delicado. Esse é o meu conceito. Agora, se achar uma pontinha, uma butuca de maconha, alguma coisa assim, aí o usuário aí tem que ir para tratamento. Também não gosto, viu? Também não gosto porque aquela butuca de maconha, ele está financiando o tráfico de drogas. Mas aí é diferente que 300 quilos, né, Aldo? É que eu acho que é bastante delicado quando a gente é tráfico, de torcida né, organizada. Mas eu acho que é delicado, tirar um pouco dessa ideia de marginal, de problema. Eu acho que as torcidas vêm trabalhando bastante nisso, eu acho que ainda existe. Só que eu acho que a ideia do nosso ouvinte é não trazer uma ideia de generalizar. Se uma faz, todas fazem. Se uma briga, todas brigam. E eu vejo também que até dentro dessas instituições hoje que são importantes para o futebol, porque a gente já viu que perde-se muito do espetáculo, tem um incentivo, tem essa constante briga, mas eu acho que até dentro dessa análise que traz, né, e desse comentário que sim, está dando muito o que falar, porque tem outras instituições atrás, de torcidas organizadas do Brasil, que são associadas, que ganham um certo tipo de incentivo por parte do partido. Eu acho que hoje o processo político brasileiro ele é bastante delicado. E a gente não pode ver só em cima de uma... Né, não trazer o contexto, como diz o Guimarães, não trazer o que está por trás, as intenções. E até a maneira de se fazer hoje política, e cada vez é mais complicada de se desassociar algumas instituições, eu acho que vem se aplicando muito essa questão política. O futebol sempre foi político, mas também alguns partidos que entram dentro dessas instituições para trazer um tipo de público, para se colocar num tipo de manifestação, e para se trazer até uma ideia de que todo mundo daquele time tem aquela visão política, todo mundo se posiciona daquela forma. Eu acho assim, que a gente tem que ter muito cuidado que às vezes se utiliza essas plataformas, essas pessoas para se ganhar espaço dentro de um contexto existente aí há muito tempo, e a associação cultural, que é a paixão do brasileiro pelo futebol, como infelizmente vou trazer aqui, massa de manobra. E aí é uma troca, né, Ana? Quem tá por trás. Aí não se denuncia, não se investiga. Vamos fazer esse tipo de comentário. Sabe, eu falo assim, vamos ir um pouco mais a fundo, sabe, as instituições, por que tem essa intenção de comentário, sabe, mas ela defende... A gente sabe que política se faz só na instância da ponta do iceberg no Brasil. A gente não vê o que está por trás, a gente não vê quem é que realmente está, né, manifestando aquilo lá, qual é a intenção. Então, assim, dar palanque para certas situações sem analisar o contexto, eu acho
é dar palanque para certas organizações e certas instituições que, olha, será que a gente deveria falar? Será que a gente deveria... Eu falei assim, e dar o pau na torcida organizada de forma generalizada. Tem tanta torcida aí que, olha, arrecadação de cobertor, de alimento, dentro das escolas, das instituições, das pessoas que precisam de ajuda durante a pandemia. Tem tanta torcida aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, que fez coisa legal, sabe? Então tem que ter um pouco de calma. Eu acho que não é todo mundo que tem tráfico de drogas, que tem aí envolvido em coisas piores, políticas, e cada vez mais essa torcida elege não só para dentro dos clubes, mas dentro da Câmara de Vereadores, os deputados, os senadores. Existe isso, essas pessoas que usam essa plataforma. A gente tem um governador, possível governador e candidato, que é por causa do futebol, que tem excelência, que construiu a sua carreira, tem uma outra carreira por trás. E a gente, o possível governador Romildo Bolzan, antes de ser presidente do Grêmio, ele foi prefeito de Osório. Ele já vem a carreira política, vem bem antes de ser presidente do Grêmio. Que ele vai ser eleito o governador, né, Cristiano? Não é porque pelo que ele fez em Osório, convenhamos, né? Tu não vai ser pensar não entendi. Isso. Mas só um pouquinho. Também Eduardo Leite foi eleito governador pelo que ele fez em Pelotas. Né? O Eduardo Leite, governador, foi eleito pelo que ele fez em Pelotas. Por que Romildo Bolzan Júnior não pode ser eleito pelo que fez em Osório? Qual clube que ele ganhou a América, que mas ele Pelotas que se mostrou uma pessoa que sim, consegue equilibrar contas, consegue tirar de uma situação complicada. Não tira os méritos, não tem que criticar o Romildo pela excelência do trabalho que ele vem apresentando, se utilizar de uma coisa que ele vai sim expor. Olha, eu digo outra, né? Vocês estão entrando agora num terreno que eu conheço um pouquinho mais. Fale. Eduardo Leite não se elegeu porque foi prefeito de Pelotas, assim como o Romildo não vai se eleger, se caso consiga chegar ao Palácio Piratini, não vai ser por causa de Osório. São situações diferentes e contextos diferentes. Ele vai tentar mostrar. Eu não vou aqui fazer uma análise em Osório, mas ele não é conhecido. Não, tu tá dizendo uma coisa que eu acho que eu conheço menos que tu disso, tá? Mas eu ia dizer que, primeiro, Pelotas é bem maior que Osório. Sim, e é uma representante não é melhor. da Zona Sul. Mas não foi por isso que ele foi eleito governador. E que, obviamente, que a bandeira do Grêmio, ela vai estar presente na campanha do Romildo, e é a principal bandeira que se une ao Romildo. Ah, com certeza. Isso sim. Eduardo Leite foi eleito porque era a alternativa mais viável contra José Ivo Sartori. Ponto. Não, mas só um pouquinho. Tu põe uma alternativa viável, tá certo, mas ele tem que ter no mínimo um currículo para ir concorrer, né? Não, mas aí é que tá, ele vai agregar. Se não, agora eu vou falar. Currículo não é o principal na hora do voto. Agora eu vou falar de Osório, eu entendo. Ele vai agregar esse currículo dele, o bom trabalho, eu reconheço. Vivi 25 anos, nasci lá. Ele vai agregar ao currículo dele. Ele vai tentar mostrar, porque só 60 mil pessoas, que é a população de Osório, viu isso de perto. E nem as 60 mil concordam, de repente, sim, que ele é um bom governante, um bom gestor. Mas ele vai tentar mostrar que lá ele também fez um bom trabalho, mas... Ele fez 80% dos votos em Pelotas. O Grêmio, inegavelmente, é o que alavanca ele como... Mas não uma foi pessoa determinante. Conhecida. Aí é inegável, né? Incomparável ser conhecido como presidente da instituição como é o Grêmio de uma prefeitura, por mais que eu tenha um amor imenso pela minha cidade, mas a gente sabe que tem muita diferença, né? E, poxa, e não é nenhum prejuízo isso, sabe? Não é nenhum problema, não é nada a ser condenado, porque ele fez um trabalho de excelência. A gente sabe que gerir um clube, claro, não tem muito a ver com a questão de um estado, são outras variantes que entram dentro dessa equação, mas mesmo assim, esse trabalho de excelência e essa visibilidade que ele ganha, é claro que vai ser utilizado. E eu não digo assim que ele pode se utilizar isso na campanha, mas, pô, quem é que lembra do Romildo, prefeito de Osório, e quem lembra dele como presidente do Grêmio? Eu acho que esse contexto são situações de pressão e temperatura adequadas para trazer um objetivo. E acho que isso também acontece nessa questão das torcidas, entendeu? É uma condição que dá visibilidade, que dá espaço, que traz a um contexto que por trás tem muita coisa que acontece, que a gente sempre leva, né, para o teto de vidro, que não é bem assim que as coisas acho que têm que ser analisadas. O futebol e a imprensa são dois excelentes trampolins políticos. Verdade. Tanto o futebol quanto a imprensa. Por exemplo, Luiz Magno mais. Eu vou fazer o caminho inverso, eu vou voltar para Osório e ser prefeito. Depende do setor de Olha imprensa. só, eu vou listar aqui, ó, vou fazer uma lista de cabeça rápido, vocês podem me ajudar a complementar, tá?
de atuais e de antigos. Lazier Martins, Ana Amélia Lemos, Bibo Nunes, Sérgio Zambiasi, Ibsen Pinheiro, Mendes Ribeiro, vão me ajudando, Zé Fogaça, Antônio Brito. Antônio Brito, como é que eu vou me esquecer? O Haroldo de Souza. Paulo Paulo Borges, João Bosco Vaz. É um grande trampolim, tem vários Paulo aí. Santana, Lauro Quadro. Tem outro aquele, né? E a gente pode subir também. Só que assim, alguns nomes, eles chegam num primeiro... A Maria do Carmo também, né? Maria do Carmo Bueno. Maria do Carmo. Alguns nomes chegam ao parlamento, a outras funções no executivo, a primeira eleição é pela fama que adquiriram e pelo trabalho que desenvolveram nos meios de comunicação. Aqueles que são mais voltados ao rádio popular ou à comunicação mais informal, esses já largam com grande vantagem. Outras áreas da radiodifusão é um pouco mais difícil. A menos que seja o Lazier ou o próprio Paulo Borges. A primeira eleição é a fama. A segunda é o que fez naqueles 4 anos. Mas tudo vem da imprensa. Mas tudo, claro. Uma eleição tu te elege pela fama. Exato. Agora, se não fez porcaria nenhuma no parlamento, tu não te segura, é verdade. não faz nem um terço dos votos que havia feito. É verdade, tu não te segura, é verdade. Mas o mundo do futebol também é. A gente teve aí vários exemplos. André Sanches. Não, Paulo Odoni. Vários. Romário, gente. Romário, Bebeto, Jardel, Zezé Perrella, isso, Luiz Fernando Záquia. Exato, Luiz Fernando Záquia. São grandes trampolins, são 2 grandes trampolins, né? Tanto o futebol quanto a imprensa. Nos cargos de comissão, que às vezes rende muito mais ser deputado. Ah, com certeza. Exato. Secretarias de esporte, de cultura e tudo Narciso foi vereador. Isso aí. Dinho. O Everaldo, ex-lateral do Grêmio. O Dinho acho que não ganhou. Não, o Dinho acho que não ganhou. Dinho não mas entrou? Passarope concorreu. Acho que o Dinho não entrou. O Danley é deputado. Jardel. O Fabiano. O Gaúcho da Geral. Gaúcho da Geral. A lista é grande. A lista é grande, tanto no futebol quanto na imprensa, gente. São 2 excelentes trampolins. Eu diria que são da Atena Calil, Cajuru. Luciano Huck. Ano que vem. Luciano existiu. Luciano Huck, capaz Arranjaram a boca domingo de tarde lá. Aliás, mas o da cara, Cajuru. A gente só tem que separar, e eu não tô falando que é o caso de vocês aqui, é que às vezes tem gente que fica incomodado que seja algo maldoso, e de novo, não vou partir aqui também do papel de ingênuo, de que não sabe que as pessoas têm intenções, ambições, e tê-las às vezes, se elas são boas, e as ambições também, não é problema isso. Marcelo Toledo tá lembrando que o Valdomiro foi uma faixa liberada na saída de Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco e trânsito melhor. Eu nunca ouvi ele falar que queria ser governador do estado. E eu te digo, esse caso agora dele querer ser governador, e ninguém me disse, mas eu conheço muito bem como as coisas funcionam, inclusive dentro do partido lá em Osório, eu tenho certeza que ele foi convencido, seduzido. Chegaram pra ele e disseram: olha, cara, tu tem nome agora, status pra ser governador, pra ser candidato. E aí, obviamente, com a ambição que ele sempre teve de ser prefeito, de ser presidente, tinha uma faísca ali dele ser governador. Tanto que quando ele foi questionado aqui nesse estúdio na Rádio Guaíba, perguntaram: e ser senador, ser deputado, tem almeja? Não, meu negócio é ser executivo, gestor. Então, óbvio que se ele tinha primeiro um sonho de ser prefeito, depois de ser presidente do Grêmio, no caso, claro que tinha uma faísquinha ali acesa para ser governador. Junta-se a isso o sucesso no Grêmio e o pessoal do partido aqui no ouvido dele, óbvio que ele ia fazer isso, né? 2 figuras que, se quisesse ter entrado para a política partidária, Carlos Guimarães, nos grandes momentos pós-conquistas de futebol, e que tranquilamente teriam votos de gremistas e colorados naqueles períodos, seriam Fábio Koff e Fernando Carvalho. Sim, teria. O Lucas Rivas lembra aqui do André Machado, né? O André Machado, hoje secretário de Habitação aqui em Porto Alegre. E eu vou lembrar, em São Paulo, Magno, até fui pesquisar aqui, né? Em São Paulo, que Juarez Soares, o China foi vereador da cidade de São Paulo a partir próprio Dória, né, gente?
João 1988, para ver a força da equipe do Show do Esporte. Rodrigo Russomano. Celso Russomano. Celso Russomano. Rodrigo Russomano não é candidato ainda. O Celso Russomano. Rodrigo Russomano ele foi jornalista, assessor de imprensa. Querido, ele foi o 6º vereador mais votado da cidade de São Paulo e assumiu a Secretaria de Esportes, era do PT, assumiu a Secretaria de Esportes da cidade no governo Luiz Erundina e conseguiu a transferência, Magno. Oi? Luísa, o que eu falei? Ô, Luiz? Falei Luísa Erundina. Ô, Luiz. Tá, então minha dicção foi ruim, tá? Aí pode no ser. governo de Luísa Erundina, tá? Isso. Pô, não, sei quem é. Ah, eu sei que tu sabe, mas é que saiu isso, por isso que eu corrigi, seu estranho. Então foi minha dicção. No governo de Luísa Erundina, tá? O Juarez Soares, ele foi secretário de esportes e seu grande feito foi a transferência do GP Brasil de Fórmula 1 de Jacarepaguá para Interlagos. Juarez Soares, o China, o mais razoável da equipe de Luciano do Vale na Copa de 1994, quando defenestraram a seleção brasileira com acusações infundadas e o China foi o mais razoável, mais do que Armando Nogueira, inclusive. Mas, concordo. Canalhas. E outros grandes nomes. A gente vai pegar comunicadores do Rio, como Carlos Imperial, que foi vereador no Rio de Janeiro, mais votado da eleição em 82. O Caixa, não foi? Cidinha Campos. O Caixa Cidinha Campos. O Caixa é deputado, eu acho, o Mário... A Cidinha? Não, o Caixa, narrador. O Eduardo foi antes do Cadu. Aguinaldo Timóteo. Caixa d'Água era federal e o Euricão era estadual. Tô falando do Caixa, narrador da Itatiaia. Ah, tá. Tô falando do Caixa d'Água do Rio lá, o Eduardo Caixa d'Água. É. Quem que falou? Eu falei, eu já tô indo pro mundo artístico, né? Stepânia Cláudio Cavalcante. Muitos anos deputado estadual no Rio. Pois é. Várias legislaturas. Wagner Montes. Bem, essas reminiscências todas ficam para mais adiante, porque hoje tem futebol aqui na Guaíba. A partir das 8h10 da noite, o Cristiano Silva já comanda aqui o Esperando Futebol. E às 9h, a jornada, o futebol Guaíba para Olímpia e Internacional. Amanhã, mais para você de Ganhando o Jogo. Até lá!